tarde, é o arranque de mais um programa, um olhar sobre a semana, edição para o dia 5 de junho do seu programa domingueiro de opinião, discussão e análise dos factos mais relevantes dos recentes dias. Saúde-se o regresso ao trabalho dos homens da estiva, que com a prolongada greve que fizeram durante mais de um mês deixaram o país em grave situação de prejuízo. O Porto de Lisboa volta a ter a carga pronta e metida nos contentores. A manifestação dos colégios com contrato de associação também fez parte da agenda da semana. Os amarelos arrastaram até as crianças para esta guerra de interesses. Que defendam a escola até se compreende, mas não usem as crianças. Ponto. Marcelo Rebelo de Sousa fez uma visita à Alemanha. O Presidente da República esteve com a chanceler alemã e disse que não achou em Merkel nenhum sinal de preocupação e até que a conversa correu melhor do que esperava, afiançando mesmo que o país respeita o esforço feito pelos portugueses. Todavia, apesar de tudo, as regras europeias são para cumprir. Entretanto, as previsões da OCDE, no que diz respeito a Portugal, são péssimas, piores do que o esperado. Marcelo, sobre o assunto, afirma que o rumo está certo e o importante é ter um rumo. Se importar retificativo, não é um drama. Se for necessário, faz-se, afirma o Presidente da República. Por estes dias, incendiaram-se as redes sociais com as declarações infelizes de José Cid. Ao apelidar os transmontanos de medonhos, feios e desdentados, criou uma onda de indignação que nem as desculpas que já pediu vão atenuar tão cedo. Durante os próximos tempos, é melhor José Cid não passar para além do Marão. Ora, para cá do microfone, não há desmandos. O Rui Rasquilho, o Alberto Magalhães, o João Paulo Raimundo e o José Costa e Sousa vão opinar. Este programa é gravado, a técnica do Rui Custódio, coadjuvado pela Estela Ribeiro e a moderação de Piedade Neto. Bem-vindos, meus senhores. Então, muito boa tarde. Boa tarde. O primeiro tema é do Rui Rasquilho, que hoje está um pouquinho amofinado. Começámos um bocadinho atrasado. Porquê é que veio de blusa amarela? Porque estou desesperada. Bom. Muito bem observado. Ora, muito bem. O Rui Rasquilho escolheu o tema Nada Amarelo do Hotel do Mosteiro. Pois parece que finalmente a tão ambicionada assinatura que libertará o caminho das obras para que haja um hotel capaz em Alcobaça e que simultaneamente esse hotel possa ser um exemplo de conservação integrada. Souto Moura sabe muito bem fazer coisas dessas porque já deu provas suficientes de que tem unhas para tocar estas guitarras. É verdade. Nesse sentido, alegra muito que o Ministro, que por ser diplomata conhece a simbólica e a importância da simbólica, vai-se deslocar a Alcobaça com uma larga comitiva, dando com essa comitiva o sinal de que o seu Ministério vê com grande prazer que finalmente se assine o contrato que permite a realização das obras. Recordamos que é dia 7 de junho. É dia 7 de junho, às 11h30, há um convite global do município, dia 7 de junho, às 11h30, no edifício, no Palácio da Biblioteca, na sala da livraria, que é a sala de cima. Valerá a pena estar atento às palavras, as palavras às vezes são também muito interessantes, e verificar o que é que se vai passar da parte dos outros intervenientes nesta situação, que são a empresa Visabeira, que é o município de Alcobaça e, naturalmente, como já se disse, o Ministério da Cultura. É bom que nós possamos ter em Alcobaça um hotel de 5 estrelas, um hotel que irá colmatar nesta região oeste uma enorme falta de hotéis desta categoria. Nós nunca fomos além dos 4 estrelas. E um hotel destes trará, provavelmente, uma clientela endinheirada e permitirá que se trabalhe em pool com um hotel que existe do outro lado da Lagoa de Óbidos, que também tem 5 estrelas. Eu penso que há aqui uma esperança perfeitamente credível naquilo que pode também significar para o desenvolvimento de Alcobaça. E eu, para terminar, só lembro de 2 coisas.
lembro que este município tem o maior interesse em preservar vestígios cistercienses. Nós vamos ter o Parque Verde, nós já temos o arranjo da Levada, pensa-se em fazer uma zona de peão que entre no Concelho de Nazaré e que siga ao longo do rio Alcoa. Temos o Museu do Vinho, vamos ter o Museu das Máquinas Falantes, temos o Núcleo Museológico de Cerâmica, tivemos já esta interessante manifestação popular organizada pelo Jorge Sampaio e pelos comerciantes e que veio apenas mostrar que há uns quantos imbecis que foram destruindo algumas coisas mesmo quando elas eram repostas. Esta semana não destruíram, também não havia nada para destruir. E por isso mesmo eu penso que dentro de 5 ou 6 anos Alcobaça terá uma outra fisionomia. Já agora e temos se nós que lembrar que a organização também é da União de Freguesias, da União Sim, claro, tem toda a razão. Tem toda a razão. E por outro lado, também vejo com muito agrado as transformações que estão a ser levadas a cabo em Aljubarrota, de recuperação de património, de consolidação de ruínas, e que permitirão enquadrar a lenda da padeira de uma maneira séria relativamente ao século XIV, tendo em consideração que a lenda da padeira só surge no século XVII, como surgem muitas outras e que depois o movimento romântico vai acrescentar. E pronto, fico-me por aqui. Alberto. Espero poder jantar um dia destes no Hotel de Alcobaça, mais o meu amigo Costa e Sousa e estes 2 rapazes que estão à minha direita e à minha esquerda. Muito bem, Alberto. O Bloco Central a abrir. Está a alargar horizontes, muito bem. Boa tarde a todos. Não me chamem pessimista, se faz favor. De maneira nenhuma. Sobre esta questão, rapidamente. É sobre esta questão. Então disse nunca foi pessimismo. Primeiro contra é que ao deitarem abaixo o muro do jardim do obelisco, muitos dos nossos artistas urbanos vão deixar de ter tela para dar aso à sua imaginação. Gravíssimo. Bom, é grave, é uma situação grave. Continuamos a ter o projeto da cerâmica nos rios, pronto, mas vão ter que esperar um anito. Vão ter que esperar um anito. Próprio para eles expandirem a sua arte. Já muito se falou sobre este tema e o potencial que tem para a nossa cidade e para o nosso concelho e mesmo para a região. Podemos ser um bocadinho mais ambiciosos, mas eu julgo que também é verdade, mesmo para a região. Eu, de qualquer das formas, espero, porque as notícias esta semana também não foram muito agradáveis no que diz respeito a fundos comunitários, eu espero que eles não falhem, porque todos nós sabemos que a Visabeira certamente estará a contar com apoios que existem para esse fim. Estamos a falar de um investimento de 15 milhões de euros. Hoje em dia, empresa alguma tem em tesouraria capitais próprios para fazer face a um número destes e não somos cegos, estão à espera de certeza de aproveitar fundos, espero que eles cheguem cá. Há notícias boas e más que surgiram durante esta semana em relação a fundos de vários programas, portanto espero poder festejar com o Rui Rasquilho e com os meus colegas todos aqui da rádio o início das obras do hotel. Então, João Paulo também quer festejar? Boa tarde a todos. Sim, nós, esta equipa participou naquele abaixo-assinado que tantas assinaturas, é verdade, que tantas assinaturas escolheu. Portanto, sinto-me muito satisfeito porque, para além disso, acho que é uma hipótese de... Para já juntamos dois nomes... Acho que é uma vitória da inteligência. Concordo. Eu acho que juntar 2 nomes tão fortes como Souto Moura e Visabeira, que é uma empresa credível, e Souto Moura, que é um arquiteto fabuloso, só podia realmente resultar em 5 estrelas. Portanto, fico muito feliz por isso. E ainda mais pela esperança na recuperação daquelas ruínas à volta do mosteiro. Não seja só o hotel, exatamente. Exatamente. Já aqui falamos. Já falámos sobre. Começando por aquilo que disse o João, Souto Moura tem pelo menos uma vantagem. Acalmou muitos dos céticos que achariam que aquilo que se iria fazer era um crime. A partir daí, qualquer coisa que se faça é genial. Portanto, isso é bom. Ou seja, sabes, Costa, desculpa interromper, mas sabes que muita gente pensou que seria um crime
porque não sei porquê, se calhar a mensagem não passou bem. Muita gente jogava que íamos fazer a suíte presencial em cima dos túmulos de Pedro Inês. Não. Talvez não tivesse, prevista não se por tivesse baixo. explicado bem. Mas Não. havia muita gente a pensar isso. Alberto, não. Há de facto uma corrente ultraconservadora que não quer que se mexa em nada, que prefere que as coisas caiam. E eu fui até um bocado cínico quando disse que Souto Moura acalmou. Porque isto é assim, Souto Moura tem uma dimensão tal que eles continuam a ser contra, mas já não têm coragem de o dizer. Porque Souto Moura passa para além da capacidade de compreensão da maioria deles. Portanto, o que quer dizer é que se fosse um arquiteto não tenho que não dúvidas. tivesse nome feito... Que eu não tenho dúvidas, uma coisa, a assinatura havia assim vale problemas. mais. Era perigoso. Pois, porque eu não me admiraria nada que andassem um ano ou dois a enrolar. Isso. Porque faltava a vírgula, faltava não sei o quê, faltava... E assim, muito provavelmente, epá, esbarram com a O garda... prestígio do arquiteto ajuda a alavancar a questão. Pedro, não não é? é só o prestígio, essas pessoas deveriam, a Câmara até devia pagar a deslocação, deveriam ver em Terras de Boro a recuperação que o Souto Moura fez. Notável, já lá, Uma são coisa, temas uma coisa não- fora de série. Uma coisa fora de série. Aliás, o próprio hotel tem em circuito interno as ruínas em que estava não, e a evolução mas das mesmo obras quem- até ao dia da abertura. Quer dizer, é Mas uma coisa quem extraordinária. conhece a palavra, basta ir aqui ao... Podia ter nome e não prestar, mas já tem essa Basta ir ao experiência. país ao nosso lado e olhar, não é preciso ter dinheiro para ficar, basta olhar, conhecer aquilo que são os paradores. E nós também temos espanhóis. pousadas excepcionais, atenção. Epá, basta conhecer os paradores, porque as nossas pousadas são todas pequenas e isto vai ser, muito provavelmente, o maior hotel histórico do país. Pronto. Não, nem de perto, nem de longe. Então qual é o maior hotel Não, histórico do país? tens olha, o Santa Marinha da Costa em Guimarães, tens Não tem sem não tem 100 Opa, quartos. Alberto, Maior, São maior. tudo falagens 80 que eu sem, conheço. Estas 80 coisas- sem quartos. Alberto, Não entra em diálogo. não é só dizer Não, o não seguinte, percebo. epá, não tens nada. As maiores pousadas portuguesas têm 60 quartos. As maiores. Exatamente. As maiores. O saco não tem. Pronto, as maiores têm 60 quartos, 40, 30, 20. Está bem, só é uma boa notícia. Agora é assim, estamos a falar do maior hotel histórico do país. Pá, os espanhóis fazem coisas com 200 e 300. E nós, em Portugal, temos medo de qualquer coisa que seja assim grandito. Pá, portanto, pá, qualquer pessoa percebe uma coisa. Aquilo que tem acontecido nos últimos 20 anos é degradante. E é pouco respeitador da memória daqueles que fizeram aquilo. Ao menos que saibamos ao menos gerir a herança, já que estas gerações não sabem tem fazer a ver mais com a nada. fundação. Ao menos sejam capazes de gerir a herança de quem nos deixou aquilo e que aquilo sirva para as pessoas verem, usufruírem e criar empregos e riqueza. E para além disso é a garantia que nos próximos 50 anos aquilo está um mimo. E pronto. E para além disso, muito mais importante ainda, é que como ninguém imagina aquilo aberto, sem toda a envolvente estar requalificada, aquilo, para além disso, tem essa mais-valia. É que toda a zona histórica tem que ser requalificada. E conhecendo eu as coisas como as conheço, não tenho a menor dúvida, se não houvesse hotel, a requalificação ficaria para as calendas gregas. Ou seja, daqui por 20, 30 anos, teríamos as ruínas mais ruinosas, teríamos o Jardim do Obelisco, uma vergonha, ou seja, nunca ninguém Já sem mexeria obelisco. nada. E eu acho que isto é uma oportunidade única e histórica. Eu diria que é quase um milagre aquilo que aconteceu, porque infelizmente, dadas as correntes ultra-reacionárias que existem ligadas ao nosso mundo da cultura e só por mero acaso, falaremos disso quando as obras estiverem assim já começadas e não houver dúvidas, porque eu tenho que fazer alguns encontros com a história nessa altura, só que só os faço quando tiver as certezas que é para não ficar mal na fotografia. Então vamos ultrapassar este tema. É um tema que Fazemos um programa lá depois. é um tema que voltou Merecemos. aqui ao Olhar sobre a Semana, justamente porque é terça-feira que vai ser assinado o contrato de concessão. Daí ter vindo de novo à beira o Hotel do Mosteiro. Alberto Magalhães, a maldição tarde, do olá. ensino é o seu tema. É sim, senhor, muito boa tarde. Então, e vou o que é que- pegar em algumas das palavras do Costa e Sousa por causa da sua preocupação com as gerações que aí vêm. Eu também estou preocupado. A nível do ensino, já podemos começar no século XVIII com aquele brilhante homem que teve a brilhante ideia de expulsar Os jesuítas. Porque este Pombal, os jesuítas, e Sebastião que com isso deu cabo do ensino em Portugal.
De nada valeram os investimentos fortíssimos que esse senhor também fez em equipamentos e instalações universitárias, porque dezenas de milhares de lugares ficaram por preencher, porque eram preparados por essas pessoas, por esses jesuítas que foram embora. Os filhos do padre Malagrida, não podemos, é? a título de exemplo, podemos dizer que a Universidade de Évora fechou, Coimbra, o número de alunos ficou 5 ou 6 vezes abaixo do que era costume, e enfim, demorou 150 anos até reporem os números que estavam a quando dessa brilhante decisão. 150 anos. Veio a Primeira República, já com estes números repostos, e o primeiro Costa que apareceu fez exatamente a mesma coisa. Era Afonso. Fez exatamente a mesma coisa. Eu prefiro só usar o termo de Costa. Para mais tarde Vai recordar. haver confusões. Está a falar do Afonso. Acabou. Porque ele teve falta de formação histórica. O que eu tenho ouvido desde que ele começou a falar não tem explicação. Mas é verdade. Olha, Não podem ter explicação, mas ainda eu sei. reportando só ao Marquês de Pombal, o corpo dele esteve na igreja de Nossa Senhora do Cardal até 1825. Não sei. Sei, eu que fui outro dia Pois, lá mas e eu não admirei sei. muito. E viu. Achei estranho, não é? Um homem tão contra a igreja e estar o corpo dele. Contra os jesuítas. Contra os Jesuítas. Pronto, contra O Costa, como eu estava a dizer, o Costa, não e atenção será- que não tem nada a ver com o nosso Costa e Sousa, os Nada. Costas que eu vou falar, não é? estar o corpo dele na igreja, achei assim um pouquinho. Às vezes há isso, há pessoas que dizem mal Paradoxal. da igreja, não sei o quê, depois querem funerais de igreja, Exatamente. e casamentos Vamos e essas continuar, coisas Alberto. por aí fora. Estávamos no Afonso. no Depois Costa. apareceu o Sr. Costa e que fez exatamente a mesma coisa, destruiu, e também com os mesmos objetivos, destruiu a qualidade de ensino que havia. Dá-se a revolução e tivemos a chamada democratização do ensino. Por alguma razão estamos com milhões de doutores desempregados, não é? Deu-se a democratização do ensino e com consequente abandalhamento, facilitismo, que é aquilo que hoje em dia temos e de que nos queixamos e observamos todos os dias, e foi um terreno fértil para aparecerem as Ubers, chamemos-lhe assim, as Ubers do ensino. Mesmo assim, responsáveis por apenas 4% dos alunos no país. Ora, eu vejo com muita preocupação o segundo Costa a disparar em todos os sentidos, melhor, não é em todos os sentidos, só num sentido, sem utilizar um critério que para mim é fundamental, que é a qualidade. Ninguém fala nos alunos, ninguém fala na qualidade. Usam os alunos. Usam os alunos, mas isso já na sua intervenção não há nada, já o disse e não há nada a dizer. E realmente não olhamos, parece que temos algum complexo em imitar, não olhamos para aquilo que se passa à nossa volta. A título de exemplo, por exemplo, França, Espanha, Inglaterra têm entre 20% a 25% dos alunos no sistema privado que é público, ou melhor, no sistema público assegurado pelo privado. Temos o topo, que é a Holanda, que tem 70%, e não creio que estejamos a falar de países com mau ensino a nível da iniciativa privada. Eu não vejo qualquer inconveniente em o Estado assegurar aquilo que vem na Constituição, que é o ensino tendencialmente gratuito, e que esse ensino seja administrado por instituições privadas. Não vejo. Agora, não falar em qualidade, nomeadamente, até podíamos ir mais longe, porque é que as escolas, e agora que formaram os agrupamentos escolares, mais se impõem, porque é que as escolas não podem escolher os seus livros, os seus professores? Porquê? E depois serem analisadas e serem responsabilizadas no fim de cada ano letivo. O Estado só tem que impor objetivos, consoante o ano em que o aluno estiver. Seja saber ler, seja saber raciocinar, seja saber escrever, por aí fora. E eu vejo com muita preocupação o pouquinho que foi feito estar a ser não só destruído, mas a ser substituído por um sistema que eu considero mau. João Paulo. Bem, a versão que o Alberto apresenta é uma versão um bocado turbulenta da história. Eu percebo a visão dele, não concordo, e acho até, por exemplo, não sei, uma distinta lata, o PSD e o CDS
falarem, por exemplo, nos despedimentos nas escolas, agora com os contratos de associação. Eu lembro-me que eles encerraram e cortaram mais de 3 mil milhões de euros nos últimos 4 anos, no governo anterior, na educação. E 18 mil professores. Provocar 28 mil, era isso que eu ia dizer. 28. Provocaram o despedimento, com essas reduções, de 28 mil professores. Ninguém se preocupou. E consegue, exatamente, eu nunca vi ninguém na rua a protestar, quer dizer. Viu os professores? Claro, exatamente, também era melhor que não protestasse. Mas desta malta, não vi ninguém a protestar na altura, quer dizer, é preciso ter uma distinta lata para agora começarem a falar realmente nesses despedimentos e os problemas. Portanto, é só isso que eu queria dizer. O Alberto quer só uma fazer parte. observação. João Paulo, eu não posso falar em milhares de milhões, que eu não sei exatamente o que é que custa um professor, um auxiliar, uma sala, o equipamento, não sei o quê, não faço a mínima ideia. Mas não me faz confusão nenhuma, mas mesmo nenhuma, o orçamento da educação descer todos os anos. Nós cada vez somos menos alunos, cada vez há menos filhos. Até que vai haver um ano em que se calhar até vai ser metade desse orçamento. É como o da saúde, eu só consigo arranjar explicação no aumento das despesas de saúde pelo desperdício. Neste momento, 25% dos portugueses têm seguro privado de saúde. E as despesas com a saúde nunca são suficientes. Não vais por aí. Vamos passar agora, estamos no ensino, vamos ao José Costa e Sousa. Eu é um bocado nem 8 nem 80, ou seja, nós temos de facto em Portugal altíssimos complexos em relação à coisa pública, que foram criadas com a Revolução do 25 de Abril, ou seja, privada. tu tens em relação ao privado, por exemplo, tudo o que for privado para ti é bom e o que for público cheira logo a mofo. Há outros que é exatamente o contrário, tudo o que é público é bom e o que for privado é demoníaco. E eu acho que este tipo de conceito é perigosíssimo. E é perigosíssimo porquê? Porque, por exemplo, nota-se que nesta questão houve claramente da parte do ministro pressa de fazer sangue, nitidamente. Até porque já se percebe que os casos não são todos iguais. Porque havia casos escandalosos, nomeadamente de grandes grupos, que aquilo cheirava tudo a pouco. O maior grupo de colégios que tem um ex-secretário de Estado. O grande drama é que não é tudo igual, porque depois agora vêm os autarcas de Mirandela dizer que temos um colégio que está a 30 e tal quilómetros do sítio mais próximo e também lhe tiraram turmas, não sei se me estou a fazer entender. Mas cada caso será um caso, sabe? Ora, isto foi tudo muito pouco pensado, muito pouco estudado e houve muita pressa de cortar. Eleitoralmente é bonito, porque vende-se aquela coisa de que a escola pública é a única que dá as mesmas oportunidades. E atenção, uma coisa, eu se tivesse filhos gostaria de os ter na escola pública porque de facto prepara melhor em termos de... Também andaste na escola pública. Não, deixa-me só acabar. Em termos daquilo que é... as pessoas ficam mais preparadas para a vida. Na escola pública, de facto, há de tudo. E muitas vezes na privada as pessoas são muito protegidas e quando vão para... preparadas para o sim, mundo, mas atenção, mas isto não significa que a privada tenha logo algum mal. Até porque a privada às vezes depois também tem alguma capacidade de se adaptar melhor do que a pública. E a sensação com que eu fiquei nisto foi... podia-se ter tratado disto, até porque eu acho muito bem que se tenha tratado disto, mas podia-se se calhar com mais calminha, sem esta pressa de... Porque cheirou de facto aqui alguma raiva contra alguns setores. Cheirou. Isto não foi por acaso que o Primeiro-Ministro veio dizer que não se repetiria 1916. Foi para acalmar e para dizer, atenção, cheirou muita raivinha. Há aqui muita gente com muitas raivinhas jacuínas neste país. E cheirou a muito disso. E isso também é perigoso, de facto. É que ser um país tipo o Irão do catolicismo, nem também o contrário. Há muita gente nesta sociedade laica que quer ser mais do que laico, quer ser anticlerical, quer ser anti-religião, quer ser anti-ensino religioso, quer ser anti-Cristo, quer ser tudo. Portanto, atenção, que toda a gente percebeu
que não há virgens neste processo, não há virgens dos que vêm agora ralhar muito e dizer pouca vergonha, e como o João disse bem, há uns anos não diziam nada quando tocaram no público, mas também não há virgens do outro lado, porque foi à pressa e a rachar lenha. Portanto, e se isto tivesse sido bem estudado, se calhar tinham-se evitado e as coisas eram mais bem explicadas. Mas era preciso moralizar e Não, isso ninguém discute. E organizar Isso ninguém as discute. coisas. E mais, ninguém discute mais. Ninguém discute mais. Que é, há escolas públicas porque ficarem onde ficam em zonas repulsivas, por ficarem em zonas onde há pouca capacidade reivindicativa, têm sido muito abandonadas. E são gente que vive num ensino de quinta qualidade. E isso tem que acabar, que é para as pessoas, já que vivem em zonas repulsivas, terem algumas oportunidades de ensino. Mas isso é que tem que se ver. Não Já é? agora direi uma coisa. Se o antigo programa de arranjo de escolas, que era o É a escola. o Parque Parque Escolar, o não Parque tivesse Escolar. sido uma festa, se calhar tinha havido dinheiro para mais. Como foi uma festa Pois é. à fartazana, houve algumas que não Maria deu. Lourdes Rodrigues foi uma festa. Uma festa, e como foi à fartazana, depois ficaram 250 ou 300 ou 400 que não tiveram nada. Agora, eu estou de acordo, nomeadamente aquelas que ficam em zonas repulsivas, há que dar a oportunidade a essa gente de ter uma escola mais capaz. Isto estou de acordo. E moralizar, estou de acordo. Não sei se lembram, o ano passado, salvo erro, não foi há mais de um ano, que se soube que havia colégios que inflacionavam as notas para ficarem bem nos Então, mas rankings. até as escolas públicas fazem, quanto mais os colégios. Mas mais colégios. Sim, mas no norte do país sim, era a maioria. mas ouça, Pronto. e até às escolas Não sei se públicas. lembram disso. Às escolas públicas, quanto mais os Lembro-me colégios. dessa notícia. Pronto. Rui Rasquilho, sobre esta questão do ensino. Pois eu não sei muito bem o que é que é dizer relativamente a esta questão do ensino. E não sei, não sou capaz de tomar uma posição porque tenho falta de informação. A informação que me é veiculada é através de jornais ou através de comentários de televisão. E confesso que nem com a sustentabilidade escrita que permite uma maior análise e uma repetição de leitura, tirando observações de caráter estatístico ou de dúbia posição, eu não encontro uma explicação concreta. E como não encontro, vivo de quê? Vivo das imagens da televisão e das fotografias dos jornais. Mas uma coisa é certa. Queria dizer o seguinte: eu próprio fiz todo o ensino secundário em escolas privadas. Quem pagava? A minha família. Exatamente. Não era o Estado. O meu filho, a partir do durante toda a instrução primária e a partir do 12º ano do ciclo, passou a andar em escolas privadas. Quem pagava? Eu. A minha neta tem 3 anos de escola pública e o resto de escola privada. Quem paga? O pai dela. Portanto, aqui, E a mãe? a liberdade de escolha É total. que me foi colocada à minha disposição é total e quem paga sou eu. Exatamente. Porque se eu não quiser Nada pagar, contra. anda noutro sítio. Não, exatamente. Pronto. Nada É contra. assim. O argumento da liberdade de escolha cai por terra. Por isso, custa-me muito ver o que está a acontecer. E Não o que é preciso, que- não e, preciso e dizer as mais. declarações da Agora, presidente custa-me do muito- CDS dizer que de facto até a escola pública devia ser sacrificada às vezes. Pois eu acho que as Também pessoas vezes É o tal 80, é o tal 80. É o tal Não é 80, é o preciso tal tanto, 80 pois e não. eu acho muita graça à líder do CDS porque para mim é uma pequena passionária de direita. Mas acho graça, gosto de ouvir, acho que é muito afirmativa e tal. Estou aqui, muito eu guerreira. sou Ainda bem que a sociedade tem clivagem. Claro! Então, mas o que é que eu estou a dizer? Mas ainda bem, pois com certeza. Ainda bem que sim. Ainda bem que sim. Agora, há uma coisa que sinceramente me custou, se foi verdade, é que a Conferência Episcopal Portuguesa se imiscuiu no movimento. Sim, sim. Isso acho mal. Posso-lhe E fazer há uma 4 pergunta? anos Sabes fez qual? o contrário. Espera aí. Posso-lhe dar uma Mas pergunta? porquê é que eu desconfio que talvez não tenha sido Posso-lhe assim? dar uma pergunta? Porque quando vieram dizer que o Sr. Presidente da República também tinha dado apoio, teve que haver um desmentido da Presidência da República a dizer que não tinha Mas sido a assim. da Conferência Episcopal não houve. Há 4 anos disse, Não houve, não mas façam eu também- manifestações não contra o houve, mas passo. não sei se eu procurei ser coerente desde que comecei a falar. Eu não sei.
Não posso garantir. Se aconteceu, custa-me. Rasquilho. Mas não é nada. Casquilho. Porque há 4 anos não quiseram fazer contra o governo do vou Passos fazer uma Coelho. pergunta, vou só fazer uma pequena afirmação. Quem não se sente não é filho do agente. E aquilo que eu há pouco disse, percebeu-se que houve uma intenção de dar canelada. Não foi 16, claro, estamos em 2016, não foi 1916, mas que quis dar uma canelada quis, que quis afrontar quis, não fica bem. Mas afrontar Não fica bem. Mas afrontar o quê? Então pergunto vamos eu, afrontar continuar o quê? Não vamos o ensino religioso em Portugal. Não, senhor, não há ensino religioso em Portugal, senão aquele que é pago. Pequena franjas. O ensino religioso é pago. Vá, siga. Tem É que como ser. eu sempre fiz, quando andei Bom, em colégios é privados. Piedade, É seja pago, qual for- é pago. A Igreja não Igreja não, precisa de exatamente. andar Isso é à verdade. esmola do Estado. É, sim, senhor. Exatamente. Não Ele, de precisa. qualquer das formas, seja qual for a Igreja não reforma perde ou o independência. assunto, Tem que ser faz-me independente. confusão não se falar em qualidade e produtividade. Isso é como os estivadores, que uma das reivindicações que foi aceita é as promoções por antiguidade, que para mim Vamos nem andar. sequer deviam Temos- existir. Temos que andar, que ainda temos 2 temas. João Paulo Raimundo, o Bruxelas é o teu tema. Rapidamente, Muito porque já temos pouco rapidamente. tempo e ainda há mais este e outro Só tema. temos 12 minutos, portanto vou ser muito rápido. Bruxelas porquê? Porque a independência acabou nos países europeus. O diretório europeu manda efetivamente no nosso país. Se for a França ou a Alemanha a prevaricar, É a calam-se. França. Calam-se. É a França, como disse A o outro. França, exatamente, ou a Alemanha. Não, mas é que a Alemanha também Parece cedeu. que é outro mundo. A Alemanha cedeu, em vez de ser. Sempre vergonhoso, essas Exatamente. declarações são vergonhosas. É que os superhábitos também são Também punidos. pois Pronto. são. E nunca mais falou nisso. Até mesmo com a Espanha. Portanto, quando são países grandes, de alguma dimensão, o diretório europeu cala-se e está tudo bem. Com países pequenos como Portugal, carregam até mais não poder. O governo português, o nosso Parlamento português, pensam que mandam, mas não mandam nada, não tocam na xixa, não decidem nada. Portanto, deixamos de ser independentes e, efetivamente, perdemos a nossa independência. José Costa e Sousa, rapidamente, que É a ver se assim, passamos ainda ao sol seu tema. na eira, chuva no naval, também os ingleses querem, por isso é que querem sair. Toda a Mas gente eles quer o podem. dinheirinho da Europa, ninguém quer os poderes da Europa. Este é que é o grande Europa. E mais, só há 2 hipóteses. Ou a Europa caminha para ser os Estados Unidos da Europa e é mandada por uma capital, ou então vai-se desagregar. Agora, organizem-se. Ou querem ou não querem. Agora, nós queremos ser um país independente e depois ter os benefícios da Europa, não existe. Ou queremos ou não queremos. Estados Unidos da Europa, ou então cada um passou lá de tudo à bufatada. Pronto, está dito o que Rui não tem. Rasquilho, tudo à bofetada? Eu gostaria que não andássemos todos à bofetada, mas também entendo que nós somos maltratados Isso é outra coisa. pela Europa. Agora, que eu concordaria com os Estados Unidos da Europa, embora acho que vai ser mais difícil do que ter o hotel do Mosteiro, também concordaria. Eu Alberto. sempre defendi que o futuro da Europa passaria exatamente por aquilo que Costa e o Rui Rasquilho acabaram de dizer. Os Estados Unidos da Europa. Não, aliás, eu julgo que a própria ideia inicial apontava nesse sentido. Seria mais equilibrado? É o único. Eu aí concordo com o radicalismo do Costa e Sousa. Acho que é a única solução. Se isso não acontecer, eu também não estou a ver os povos do Norte, como eles dizem, sempre a dar dinheiro cá para baixo e nós também cá em baixo a pedirmos sempre, a gastarmos mais do que aquilo que produzimos, que também é um facto, é um também é um argumento. Eles bocadinho. beneficiam. É um argumento, com as- o argumento com que as a única exportações, maneira, eles exportam. a única maneira de ultrapassar isso é mesmo com os Estados Unidos da Europa. E com o sistema fiscal único Sim, também. exato, Agora, com os sistemas únicos, única. com os sistemas- Tem com os que- sistemas todos com únicos, defesa o Ainda sistema tem acertos fiscal. que ainda não estão feitos. Não José querem, Costa e é Sousa, porque não querem. O meu receio é que não se chegue lá a tempo, É sabe? uma utopia, isso é uma utopia. José Costa e Sousa, vamos ao, Tudo começa, acaba, isto começou ao mal. último tema para termos tempo Sim, de vai, depois, é mais ou um menos. minuto só. Números da UTAL, União Sousa. Técnica de Acompanhamento Orçamental. Os números da UTAU e da OCDE. E da OCDE também. Como foi dito há pouco, a OCDE fez previsões que são negativas, Péssimas. mas a UTAU veio agora dizer que o déficit dos primeiros 3 meses foi de 3,3%, ou seja, acima Dos três. dos 3% que
O que é que eu quero dizer com isto? Já disse algumas vezes, é assim, os socialistas são tão engraçados e são bons rapazes e fazem coisas que toda a gente gosta. Epá, porque é que existe a porcaria dos números para os atrapalhar? Epá, que se não fossem os números, os socialistas eram muito provavelmente os homens mais porreiros do mundo. Não há nada que aquelas almas não queiram dar às pessoas e depois vem a porcaria dos números atrapalhá-los. Estragam isto. Mas isto já tem 20 anos, esta história. Pronto, a matemática, já os garotos não gostam de matemática na escola e os socialistas têm o mesmo drama. Estamos a ouvir o socialista Rui Rasquilho, os números Não, atrapalham. este socialista não entra nestas conversas, como Nem sabem. não dás da Como sabem, confiança. Ele é que é socialista. eu prefiro olhar para números. Gosto muito de números, gosto. O Mediterrâneo engoliu mais de 1000 pessoas esta semana. Alberto, Ora, é triste ver um ministro com um discurso a nível financeiro, com um discurso na Europa e com outro cá dentro. O nosso ministro Centeno realmente... Mas aqui não é a Europa também. Não somos europeus. Isso é como aqueles gajos que vão aos Açores e Da dizem lá em periferia. Portugal. Queria dizer na Europa, na capital europeia. Pronto. Desculpem-me, faz favor de me desculparem. Mas é triste realmente vermos um ministro com estes dois discursos, até porque o discurso que ele utiliza quando está na capital europeia fala bem de medidas que foram tomadas pelo anterior governo. Eu não estou a defender o anterior governo, não tenho nada a ver com o anterior governo. E quando está cá dentro é tudo negro. Quando está em Portugal, afinal é tudo negro e estão a tirar, a dar cabo, pôr para trás todas as medidas que ele lá fora, das quais ele lá fora diz bem. E é só, para continuar. João Paulo Raimundo, então os números do local, o que é que tens a dizer sobre isto? Eu sou suspeito porque não sou do Partido Socialista, como diz o Costa. Eu não portanto, sou. estou Eu à não sou vontade. Rodrigo. Eu sou Portanto, desde estou à vontade. 1976 Estou e à vocês não tinham nascido. Epá, Ai, não, que não mal. sei se isso é bom para a tua saúde, Rui. Mas sim, devo mas dizer uma coisa. O Costa tem que esperar Pá, que remédio. até às eleições autárquicas. Eu sei que o Costa está com problemas, mas ele vai ter que mudar o líder dele antes do líder do governo ir embora. O líder do atual governo vai durar mais que o líder do partido dele. Portanto, ele tem que ter calma. Não é Ele das tem que ter pessoas. calma. Sim, mas ele tem que ter calma, porque até junho de 2017 nós temos tempo de verificar bem os números. Eu também estou muito cético, confesso. Eu confesso que também Os tenho números- algumas os números dúvidas. não aumentam. Eu não é? sei fazer contas e faço contas há muitos Posso só fazer anos. a tua pergunta? Podes. É só dizer-te assim, dizer-te uma coisa. Pá, falava-se para aí do otimismo enervante. Sim. Eu acho que já é otimismo inconsciente, irritante. que é uma coisa diferente. Sim, mas Pronto. só para acabar, eu, por exemplo, eu acho piada quando tu falas nos socialistas e nos números e depois esqueces de falar, por exemplo, na Câmara da Nazaré, que com certeza não foi governada pelo Partido Socialista nos últimos anos e tem lá uma dívida de E vai 45 milhões de euros. Ficas contente E vai É discutir pá, uma série o problema dos ficar socialistas e dos números é um problema para, tão para grande. ficares, de pedir pessoas. para, fi- 15 para pessoas. ficares, Afinal, para ficares contente, se calhar caberiam bem no governo socialista, os governantes antigos. Socialismos à parte, os É do números PSD, estão não é? de facto Os números apontam, atingir os uma números apontam perigosidade aquilo que eu, que não é que eu muito penso. que não é Realmente há aqui um governo a sustentável. prazo, há aqui um governo para 2 anos, é que depois irá juntar-se com o Bloco de Esquerda ou com o CDS-PP. O PS está a subir nas sondagens, o objetivo do Sr. Primeiro-Ministro está a ser cumprido e vamos ver se não tem razão. E quanto às autárquicas, Vamos para E o o ano Partido temos- Comunista Sim. será posto de lado. tens de esperar pelo Então O Rui Partido vamos. Comunista Rio. será posto de lado. Tens de esperar É a pelo Rui minha Rio. previsão. Tem calma, espera pelo Rui Rio, ele Sou- vai em caminho. Vamos Astrólogo agora, Maia. pronto, estão os temas dissecados, o mais e o menos da semana, vai começar o Rui Rasquilho, o mais e o menos. Então, o mais é que Portugal vai acolher em junho mais 111 refugiados, colocando-se assim numa posição de liderança relativamente a esta situação humanitária que atravessa a Europa e com a qual os nossos estadistas europeus não são capazes de lidar. O menos é que caíram as flores dos arbustos que embelezam o verandim da fachada eclética
da igreja do mosteiro de Alcobaça. I love this guy. E, curiosamente, eu sei que uma das flores caiu justamente em cima do báculo de São Bento. Vejam Coitado bem. de São Bento e do Baco. Coisa divina. Ora. Coisa divina, de certeza absoluta. Só se o Baco do São Bento. No Palácio de São Alberto Magalhães, Dois mais. O Sr. Presidente da Câmara que tenha cuidado porque o ginásio subiu aos nacionais, portanto certamente que vai inflacionar um bocadinho o orçamento. O Sr. Dr. Paulo Inácio tenha cuidado. Inauguração hoje do novo Centro de Saúde de São Martinho do Porto. Também fica bem dizer estas coisas. Além de, espero que por dentro seja tão bonito e seja tão funcional como é por fora. Muito bem. O menos, para além da selvageria do estacionamento dos automóveis em cima dos passeios, para paragem e estacionamento. Olha, passei lá agora e não estava nenhuma, lembrei-me até do Foi. Alberto. É porque o Assim, olha, polícia não agora Coincidiu. não estava Além nenhuma. deste menos. Lembrei-me do Alberto. E por falar nas estatísticas, e por falar em estatísticas, como falaram há bocado, estas da União Europeia, Portugal continua com a eletricidade, com o gás mais caro da Europa. É o menos, E o custo, perfeitamente. se fosse só o gás? Depois o João Paulo Raimundo, o teu o mais gás e é menos. do lado. Muito Mas eu rapidamente, com os carros o posso meu somar menos com o tabaco. é para o falecimento do Timóteo Matos, presidente honorário do ciclismo, um Ao homem passa com bom, o ciclismo. com uma doença horrível, acho que ninguém merece, é uma doença realmente intratável. Nossos Os pêsames nossos à sentimentos a toda a família, exatamente. É verdade. O mais é o ginásio de Alcobaça campeão, que vai agora disputar no dia 10 a final da taça com o Bendita. Portanto, parabéns a todos os E na ginasistas. Marinha Grande, se não me engano, Muito na bem. Marinha José Grande. Costa e Sousa, mais e menos. Portanto, também Da semana. os sentimentos à família de Timóteo, de quem eu era amigo. Quanto aos mais, são dois. É o ginásio, claro. E é a assinatura, finalmente, ao fim de dezenas de anos, da questão do hotel. O menos é aquelas declarações brilhantíssimas de José Cid sobre uma parte do país. 5 anos, não é? 5 ou 6, anos, sim. 6 anos. Não, mas atenção, mas é que não é só Mas dizer agora isto. foi repescado Sim, aquele foi, programa. porque tiveram a usar, porque agora as novas tecnologias repescam e houve alguém que viu. Agora, pá, não é só a imbecilidade das declarações, é o riso imbecil também do rapaz que estava lá. Porque o rapaz que estava lá não gostou menos que o que disse. Porque aqueles rapazes da cultura de Lisboa, quando passam de Vila Franca para Norte ou de Setúbal para Sul, Já é acham tudo que estão medonho. na selva. Ai, agora não é Acham que saloio. estão na selva. Não estás a- São- estás a ser são saloio. normalmente uma camada de cocós de Lisboa, de idiotas, e aquele sorriso idiota não é pior, não é menos grave. Cocó. Portanto, isto é o menos. Aquilo é absolutamente desprezível. Porque aquela gente não faz ideia nenhuma do que é o país. Nenhuma. Mas E mais? é o país Mais real não, que cada vez sustenta as menos, suas sabe? carreiras. que Não, são claro, certas e com claro. as suas Porque aquela atuações. rapaziada devia era acontecer o país. Não, durante um ano, não dar confiança para fazer nenhum contato com eles, para ver o que é que eles Mas faziam. para lá do Marão já não vai tão Será eu a dizer depressa isto, como ele chamava-me disse. saloio. É pá, depois não, mas pá, viste o risinho dele, Não, foi infeliz. aquele arzinho é tão feliz, estúpido, quando cara. alguém dizia mal dos chalões da província. Mas aquilo é tão estúpido. É pá, não é estúpido, está bem, então, eu se tivesse entrevistado, dizia assim, é pá, eu tenho noção do que está a dizer. Ah, era isto é que... Exatamente. Portanto, foram declarações infelizes que, embora o José Cid tenha vindo já pedir desculpa, não vão Não limpar. pega, não pega. Não limpam Ainda por, os cima, tontos. ainda por cima falou em gente medonha, por acaso Medonha? ele pode. Ele pode. As Medonho, peças, ah, ela vai trocando Se a peças. pessoa que pode falar em gente feia é ele. Medonhos, feios e desdentados. Foram três Exatamente. adjetivos. Ele pode, não é? ele pode. Pois, bom, não se gosta. Olho, digamos tudo. Portugal precisa de alguns espelhos e há pessoas que também precisam. Nós precisamos de nos ir embora, finaliza aqui mais um olhar sobre a semana. Despede-se o painel, o Rui Custódio, a Estela Ribeiro e a Piedade Médica. Boa semana e até domingo, se Deus quiser.